gravar. É desse jeito, você está sintonizado com a Academia Bíblica Bereia, turma das quintas-feiras, curso básico em teologia. Hoje é a segunda aula desta matéria, Geografia Bíblica, segunda aula desta matéria de Geografia Bíblica. Hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Repito uma vez mais, segunda aula da matéria de Geografia Bíblica. Hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Quero fazer aqui a apresentação de dois novos alunos, né, os quais não puderam estar conosco na primeira aula. E como eu estava falando agora há pouco, né, não estava gravando, mas agora estamos gravando, é a primeira vez, né, acredito, desde que abrimos a nossa escola recentemente, que estamos tendo o prazer de termos dois irmãos, né? Geralmente temos muitos casais, temos mais de 10 casais estudando, alguns deles juntos, alguns deles separados, como está aí nosso irmão Wince, né? Por circunstâncias que a vida colocou diante deles, eles não podem estar juntos, né? A esposa, irmã Vanessa, estuda na terça, o esposo estuda na quinta, mas aí nós temos, né, o casal 40 ou 60, acho que eu perdi até a conta se é 40 ou 60, né? O Alan e a irmã Isabelle, e temos outros casais, mas aqui é a primeira vez que estamos recebendo, né, o par de irmãos, irmã Selma Silva, ali da Carolina do Sul. Irmã Selma, faça um gesto para que os irmãos conheçam a irmã Selma. E Olá, irmãos. o seu irmão, né? São bem parecidos. Estou percebendo o semblante de vocês, são bem parecidos, né? É a cópia. Olha lá, o sorriso, um negócio sério. Não, eu sou mais bonita, pastor. Eu sou mais bonita. Vocês são bonitos, né? Porque o sorriso deixa bem pronunciado isso, né? E está ali nosso irmão Hélio Antônio da Silva. Olha, Deusinho, irmão Hélio. Isto. Pastel para os irmãos. O irmão Hélio está ali, né? Com uma garra, com uma força, né? Com a fome de estudar a palavra que só Deus na causa. Está Amém. ali nosso irmão Fábio Lacerda, já começou na semana passada, né? Cheio de gás, de polenta. Ele é de uma igreja muito abençoada ali na cidade de Lowell, né? Até vizinho do Wince, né? Eu creio que vocês dois se conhecem. Eu quero acreditar que sim, né? Quem é de Lowell e não se conhece, tem um negócio Conheço não, mas tem que dizer. sério. Então vocês têm que se conhecer, porque tem um mistério aí, gente. Vocês moraram na mesma cidade e não se conhecerem, papai do céu. Então tem que orar para fazer Prazer, Fábio. Deus abençoe. uma pegadinha com vocês, né? E nós temos nossa irmã lá do Brasil, nossa irmã importada, nossa irmã Verônica, né? Lá da cidade de Viana, no interior do Espírito Santo, né? Temos a nossa irmã Vera Scalzo de Waterbury, linda cidade ali no estado de Connecticut. Então nós temos aqui variados estados e locais, né? Temos Connecticut, Carolina do Sul, temos Leominster, temos Lowell, temos Tampa, papai do céu, temos Viana, Espírito Santo, Brasil, e tem aqui esse que vos fala, Orlando, Flórida. Mas é assim mesmo, graças a Deus, as comunicações elas têm essa capacidade maravilhosa de unir distâncias e estarmos juntos estudando a palavra de Deus. Eu quero fazer uma rápida recapitulação. Eu não sei, eu vou enviar o INSE, eu creio que o INSE não precisa da apostila, pelo que eu entendi, né? Tu irias fazer a impressão. Perfeito, já fez lá. Maravilha, perfeito. Eu já enviei a apostila para alguns dos irmãos via Priority Mail. Acredito que vão estar recebendo. Irmão Fábio já recebeu sua apostila ou não? Ainda não, deve chegar então amanhã, que era suposto chegar hoje. Aí está, a pastora Vera já recebeu, maravilha, né? Ela foi privilegiada, né? Bateu rápido lá em Waterbury, né? Mas com exceção dos demais irmãos, irmão Hélio vai estar recebendo a sua na próxima semana. Amanhã quero acreditar que nossa irmã Selma também estará recebendo, e também na semana que vem, né, o casal 60, Alan e Isabel também vão estar recebendo. Acho que a primeira aqui que recebeu em primeira mão foi a irmã Verônica, lá longe. Mandamos lá e ela já imprimiu, já está lá, já, ó,
é a primeira da fila, né? É a do mais longe, mas é a primeira da fila. E irmã Verônica, se vocês não sabem, está lá há 2 horas à nossa frente. É 10h17 da noite, né? Vamos orar para que o Espírito Santo não deixe ela cair do terceiro andar. Aí, que chega às 11h45, o sono aperta, né? Mas a graça de Deus está sobre a sua serva e ela vai estar firme até o final. Vamos fazer uma rápida recapitulação. Eu enviei um e-mail para vocês com os slides. Quantos de vocês receberam os slides? Eu enviei os slides e isto. Eu não visualizei. Dê uma olhadinha depois, irmã Verônica. Os slides, eles são um complemento para vocês compreenderem, né, a matéria. É uma matéria muito, como a irmã Verônica falou agora, visualizável, porque geografia bíblica ela trabalha com mapas. Deixa eu ganhar aqui tempo e falar algo importante. Como eu já esperava que ia ter alguns contratempos com questão de material, alguns iam receber a tempo, outros não recebiam a tempo, outros iam ter dificuldade de abrir no PDF, outros não. Eu decidi, então, e coincidindo, né, com o Dia de Ação de Graças, né, que vai dar uma certa distância, né, e até oportunidade para vocês ficarem mais organizados, e eu também, porque eu estou finalizando a arrumação da minha mudança, né? Eu cheguei aqui, sábado vai fazer 3 semanas que eu cheguei aqui, e o meu escritório só está ainda 50%, 60% arrumado. Então, a gente, aos pouquinhos, está colocando a casa em ordem. Isso aqui é o bloco de exercícios, tá? Eu fiquei combinado de hoje corrigir com vocês o bloco 1. Mas, então, eu mudei de ideia, então vou estender um pouquinho mais de tempo. Então, nós vamos corrigir, preste atenção, se você quiser anotar. Nós vamos corrigir o bloco 1 e o bloco 2 juntos na primeira quinta de dezembro. Tá? Então, vocês vão ter um bom tempo para colocar em dia o bloco 1, ok? E o bloco 2, que vem logo a seguir. Né? O bloco de exercício está todo numerado. Então, para quem está um pouco perdido, do bloco 2 está na página 2. Tá? O bloco 1 e o bloco 2 tem 20 questõezinhas em assinalar X para certo e O para errado. Eu vou fechar aqui o áudio, esqueci. Eu tenho que fechar o áudio para não haver interferência no fundo do som. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Isso, é importante que todos estejam me ouvindo. Então, prestem bastante atenção. Na primeira quinta-feira de dezembro, vai ser, se não me engano, dia 2 ou dia 3 de dezembro, ou vai ser 2 ou vai ser 3. Quando nós voltamos à nossa aula normal, nós corrigiremos, então, o bloco 1 e o bloco 2. Então, vocês vão ter praticamente 2 semanas para trabalhar bem com o bloco 1 e o bloco 2. Deixa eu orientar vocês como a coisa funciona, que de repente o aluno está perdidão. Os exercícios têm por objetivo, tem 2 objetivos. Primeiro objetivo, despertar você a ler o conteúdo da apostila. Ainda que em sala de aula a gente vai discorrer, melhor dizendo, a gente vai destrinchar e desenvolver parte por parte. O segundo objetivo do bloco de exercícios, você pesquisar, levar você a ler o conteúdo da apostila e pesquisar, porque tem muita coisa dentro da apostila que você vai encontrar as respostas para os exercícios. No momento que eu levo o aluno a pesquisar e a ler, ele não apenas ficará agarrado com a apostila. Você terá então a liberdade de ir na internet e trabalhar com uma pesquisa sistemática. Essa é a intenção dos exercícios, porque tem aluno que me questiona, pastor, eu estou aqui vendo os exercícios, mas não tem nada que ver com a apostila. É só o aluno ter atenção. Quando ele tem atenção e lê a apostila, aí ele vai chegar à conclusão. Oh, aqui eu estou encontrando algumas respostas. Mas e as respostas que ele não encontrar na apostila? Ele vai ficar agarrado somente com a apostila? Não, porque é uma matéria muito vasta. É uma matéria que exige o quê? Visualização. Por ser uma matéria vasta,
em uma matéria de visualização, nada mais que justo eu pedir ao aluno ou eu exigir do aluno leitura e pesquisa. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Leitura e pesquisa. Um aluno de escola teológica, se ele não gosta de ler e não gosta de pesquisar, com todo respeito, então você está no aeroporto errado. Você desceu no aeroporto completamente errado. Você tem que buscar um outro aeroporto para aterrissar. Entende? Então, aluno de escola teológica, mas eu nunca tive o hábito de ler, nunca gostei de ler, nunca gostei de pesquisar. Então, agora é a hora. Se você quer estudar a palavra de Deus, se você quer avançar com profundidade, mas você nunca teve oportunidade de desenvolver o seu hábito de leitura e, consequentemente, pesquisar, é o momento, é agora. Como dizia meu falecido pai, ou agora ou nunca. Quantos querem, irmãos, terem um hábito mais profundo de leitura da palavra de Deus? Quantos querem? De coração pergunto. Quantos querem sair da superficialidade? Porque a gente passa, às vezes, a vida cristã só na superfície da Bíblia, mas a Bíblia não é superfície. A Bíblia tem na superfície coisas que a gente só vê por cima. Mas quando a gente estuda, a gente vai, lá na profundidade. Quantos querem entrar na profundidade da palavra de Deus? Alguém quer aqui? Então, com mais razão, então você está no lugar certo. Você aterrissou no aeroporto certo, entendeu? Então, eu motivo a vocês. Peguem a apostila, leiam-na de cima a baixo. De cima a baixo, e aí você vai ter a visão panorâmica dos exercícios. E aquelas respostas que você não encontra aqui, é fácil. Você então vai a um site de geografia bíblica, existem excelentes sites. Se você quiser, na próxima semana eu vou postar vários deles no grupo, aí você fica na plena liberdade de entrar neles, aí você vai ver. Só em língua portuguesa existem mais de 70 sites de geografia bíblica, mas eu não vou dar os 70 para você que vai arrebentar. Vou deixar pelo menos uns 3, 4, como muito 5, tá? Em inglês são mais de 500 sites, incrível, né, de geografia bíblica, né? Em espanhol são em torno de 320, 330, mas em português eu só vou mencionar de 3 a 4, os melhores, para você então ter o hábito de usá-los, né, nas suas pesquisas ligadas à geografia bíblica. Todos estão me entendendo? Todos estão me entendendo? Aqui não é a escola linha do professor Raimundo, não, mas eu faço esses questionamentos para ter certeza que todos estão me entendendo. De repente, o meu português não é tão fluente, de repente, a minha verbalização não é muito clara, então por isso que eu tenho que perguntar 2, 3 vezes se você está definitivamente me entendendo. Ok. Vamos então fazer um rápido resuminho do que já falamos na aula passada e vamos então avançar no conteúdo da apostila. Para tal, então a gente vai para os nossos slides, os mesmos slides que eu mandei para vocês. Isto. Quantos estão enxergando os nossos slides aí? Alguém está enxergando? Alguém está enxergando? Isso. Quando nós estudamos geografia bíblica, nós estudamos o chamado mundo bíblico. O que é o mundo bíblico? É a porção geográfica, é a porção de terra do planeta Terra aonde se deram os acontecimentos, os fatos narrados dentro da palavra de Deus. É interessante considerarmos que o mundo bíblico começa exatamente no Jardim do Éden. Depois do Jardim do Éden, o fato que marca o mundo bíblico é a dispersão das raças após o dilúvio. Nós encontramos isso quando lemos os capítulos 10 e 11 do livro do Gênesis. Depois do dilúvio, Noé e sua família saem da arca. A arca ela encalha nos montes do Ararat. Daqui a pouquinho nós vamos chegar a esse ponto, aonde está na geografia bíblica os montes do Ararat. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que no momento que Noé sai da arca, as águas do dilúvio retrocedem, então a sua família sai e recebe uma ordem de Deus. E essa ordem é de encher e povoar a terra. E aí acontece.
Noé tinha 3 filhos, de acordo com Gênesis capítulo 10. Sem, Cão e Jafé. Aqui nós temos os nomes como são no hebraico e são reproduzidos no inglês, né? No inglês seria Shem, Ham e Jafet. Em português, Sem, Cã e Jafé. Jafé foi o pai de 7 filhos, de acordo com Gênesis 2:10, do verso 2 ao 5. Cão foi o pai de 4 filhos, de acordo com Gênesis capítulo 10, versos 6 a 20. Sem foi pai de 5 filhos, de acordo com Gênesis capítulo 10, do verso 21 a 30. Jafé, ele foi pai de todos os europeus e asiáticos, que isso quer dizer que Jafé povoou a Europa e parte da Ásia. Cão, ele povoou o sudeste da África, Canaã, sudeste da Ásia, perdão, Canaã e África. Então, Canaã povoou também a Península Arábica. Sem, ele povoou o Oriente Médio e, consequentemente, o sudoeste da Ásia. Então, Sem povoa grande parte do continente asiático. Vamos então ver aqui no mapa a localização geográfica. Então, Sem povoou o sudeste da África, ou da Ásia, perdão, da Ásia ou Oriente Médio, que é exatamente essa partezinha aqui onde a minha mãozinha está passando. Tá? Aqui foi o local de domínio aonde os semitas, né, os filhos de Sem, povoaram. Cão povoou o sudoeste da Ásia, Canaã e África. Está aqui o sudoeste da Ásia, toda a África e Canaã. Jafé povoou a Europa e uma partezinha da Ásia. Então está aqui a Europa e uma partezinha da Ásia. Isso é importante para termos uma ideia de como foi formado o mundo bíblico. Bom, vamos avançar aqui. Temos aqui nessa ilustração a genealogia de Jafé. Eu não vou entrar nesses detalhes, que na apostila ele fala bem, mas Jafé foi o pai, basicamente, dos europeus, como estamos vendo aqui essa divisão. Os semitas, ou Sem, foi o pai dos semitas, e Cão dos camitas. Então aqui nós temos a influência de Sem, os descendentes de Sem. Veja que isso aqui é o mapa da Europa, pegando parte da África e parte da Ásia. Então aqui temos Sem, Cão e Jafé. Vamos avançar aqui um pouquinho. Aqui temos uma visão melhor do mundo bíblico. Então, o mundo bíblico situa-se no atual Oriente Médio e terras do contorno do mar Mediterrâneo. Na Bíblia, você nunca vai encontrar, preste bastante atenção que eu vou lhe dizer, se quiser anotar, valeria a pena. Na Bíblia, você nunca vai ler mar Mediterrâneo. Você não vai encontrar essa expressão. Você vai encontrar mar grande ou grande mar. Mas a expressão mar Mediterrâneo, repito uma vez mais, você não vai encontrar, porque a expressão mar Mediterrâneo é uma expressão moderna, que é conhecida essa parte de água que banha o sudoeste da Europa e norte da África e parte da Ásia. Onde está o mar Mediterrâneo? Aqui está. Através do mar Mediterrâneo, Paulo fez a sua viagem à Itália, a Roma. Através do mar Mediterrâneo se deram o maior tráfego de navegação comercial do mundo bíblico antigo. Então aqui está o mar Mediterrâneo, que na Bíblia ele é conhecido como Mar Grande. Não tente encontrar esse nome na Bíblia, que você não vai encontrar este nome na Bíblia. Muito bem. O mundo bíblico é o berço da raça humana. Então, foi exatamente aqui onde eu estou passando o mouse que começou a raça humana. Mais precisamente, a Mesopotâmia,
nas planícies entre os rios Tigre e Eufrates. Aqui está a Mesopotâmia, que hoje é o país do Iraque, ok? A palavra Mesopotâmia vem de duas palavras gregas, mesopótamos. Meso quer dizer meio, pótamos quer dizer rio. Então, Mesopotâmia, região entre rios, na verdade, dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Chama a sua atenção nesse mapinha, tá? Esse mapinha que mostra os países atuais, com os nomes atuais. Turquia, Síria, Iraque, Israel, Egito, Jordânia, Arábia Saudita, perdão, Irã, Afeganistão, Omã e Iêmen. Esses são os nomes atuais, mas no passado e na Bíblia, eles tiveram nomes bem diferentes. Por terem tido nomes bem diferentes, é natural e normal que você, quando lê a Bíblia, vai ficar um pouco perdido. Como, por exemplo, com certeza você já deve ter lido na Bíblia sobre o nome Pute. Pute, não sei quantos de vocês já leram esse nome, Pute, lá no Antigo Testamento. O que é isso? É um palavrão ou é um nome de uma localização? É o nome de um país. Mas Pute era no passado, mas hoje está aqui, ó, é a Líbia. Com certeza você também já leu sobre a Ásia Menor ou Anatólia. Alguém talvez já leu. Quem de vocês já leu na Bíblia o nome Ásia Menor? Alguém aqui já leu? Ásia Menor? Ásia Menor. A palavra ou a expressão Ásia Menor está se referindo a quê? A Turquia. Muitas pessoas estão lendo na Bíblia e não sabem qual a localização geográfica nos dias de hoje. Então, a Ásia Menor é a Turquia de hoje. Babilônia. Alguém já ouviu falar da Babilônia? Babilônia. Onde você imagina que está hoje a Babilônia? Em qual país? Vamos lá. Alguém pode abrir o áudio e arriscar? Não se preocupe se você vai errar. Então, o ditado, quem arrisca não petisca. Então, abra o seu áudio e tente arriscar e dizer aonde hoje se encontra a Babilônia. Rapaz, ninguém quer se arriscar. Pastor, Fala, Wincy. Eu sabia que o Wincy ia se arriscar, né? É igualzinho a irmã Vanessa. Irmã Vanessa mete o vocês, dedão lá e ela se arrisca. não sei se estou errado, é no Iraque? Iraque. Parabéns, Wincy. Inspiração da irmã Vanessa. Anote aí. Babilônia no passado, Iraque nos dias de hoje. Pode anotar? Pode anotar, que interessante. Ainda que tenha alguma dessas informações na apostila, mas a antiga Babilônia, no passado, hoje é o país do Iraque. Irmã Selma, pode falar. Pastor, eu estou anotando tudo que o senhor está falando, mas eu perdi na primeira, onde o senhor diz que Mesopotâmia hoje é o país. Qual é o país que é ele hoje? Ok, a Mesopotâmia é uma região de um país, Uhum. que é o exato país que estamos falando hoje na história bíblica do passado, chamado Babilônia. Então, Ok. Babilônia era o país no passado que Uhum. tinha e tem até hoje uma região chamada Entre Rios, por causa de dois rios que correm lado a lado, o Tigre e o Eufrates. Então, a Mesopotâmia, no passado, estava na Babilônia, que hoje em dia é o Iraque. Ok. Então, Mesopotâmia não é um país, é uma região que pertence a um país, né? O país, no passado, Babilônia. Nos dias de hoje, Ok. é o Iraque e a região é Mesopotâmia, região entre rios. Ok. Ok? Então, deixa eu apagar aqui e colocar que é uma região e não um país. Isso, temos que saber separar o que é região e o que é país, né? Como, por exemplo, Ok. os Estados Unidos têm 50 estados. Mas Uhum. qual a região que ocupa os Estados Unidos? América do Norte. O Canadá ocupa o quê? América do Norte. México
ocupa a América do Norte. E o Brasil? Qual a região do planeta que o Brasil ocupa? América do Sul. França? Qual a região do planeta que ocupa a França? Europa. Paquistão? Qual a região do planeta que ocupa o Paquistão? Ásia. Tanzânia? Qual a região que ocupa a Tanzânia? África. E assim por diante. E assim a gente vai conhecer o mundo bíblico. Ok. O Irã hoje, no passado, vocês têm ideia como era o nome do Irã no passado? No passado. Estamos esquentando aqui os motores para tentar averiguar quantos de vocês têm uma leve noção de geografia bíblica ou praticamente nenhuma. Mas não fique constrangido, não se envergonhe se você não souber responder ou não queira responder. O Irã nos dias de hoje e no passado. Eu tenho certeza que você já leu na Bíblia sobre o Irã, só que tinha um nome totalmente diferente. Pérsia. Pérsia. Irmã Cássia está ligada. Pérsia. Então, no passado, o Irã se chamava Pérsia. Tá? Anote aí, é importante. Essa informação está na apostila, mas é importante para que você esteja conectado. Vamos lá. Os outros países, de uma certa forma, mantinham os mesmos nomes, como Arábia, né? Hoje é Arábia Saudita, o Egito, Israel, Israel. A Síria já tinha um nome diferente, né? A Síria, no passado, se chamava Assíria, com 2 S's. Assíria. E não apenas era esse pedacinho de terra, não. A Síria, ela cobria boa parte da Turquia, Iraque e Irã. Ou seja, abrangia 4 países. Mas hoje, o país da Síria é só esse pedacinho de terra que você está vendo aqui. A atual Jordânia, no passado, se chamava Edom e Moabe. Quando você lê na Bíblia sobre Edom e Moabe, alguém já leu na Bíblia sobre Edom e Moabe? Quem já leu na Bíblia isso? Edom e Moabe. Edom e Moabe está se referindo o quê? A Jordânia nos dias de hoje. No passado, a Arábia Saudita, ou Arábia, era tudo isso aqui. Mas com o tempo foi sendo fragmentado em pequenos países, né? Como o Iêmen, o Omã, o Catar, onde vai ocorrer a Copa de futebol, a Copa do Mundo de futebol do ano que vem, entendeu? Então, no passado era uma coisa só, Arábia. Mas com o passar do tempo, esse pedaço grande chamado Península Arábica foi se fragmentando em Arábia Saudita, que é um país grande, depois Omã, Iêmen, Catar e assim por diante. Dê uma olhadinha aqui, ó. Aqui é o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, ele é dividido por 2 braços de água. Preste bem atenção. Ó. Onde eu estou passando aqui, esse primeiro braço de água, ele é chamado de Golfo de Suez. E esse outro braço de água aqui, onde eu estou passando o meu mouse, chama-se Golfo de Aqaba. Você vai ver isso na sua apostila daqui a pouquinho, tá? Aí nós temos o Golfo Pérsico, o Golfo de Omã, pelo qual passa a grande maioria das reservas de petróleo, todo o petróleo vendido no mundo, sai daqui, ó, Golfo Pérsico, e atravessa o Golfo de Omã e cai dentro do Oceano Índico. Deixa eu avançar um pouquinho. Deixa eu avançar um pouquinho para a gente ter uma visualização. Esse mapa aqui fala das civilizações da Antiguidade Oriental. Mas antes de eu chegar aqui, eu quero voltar rapidamente à apostila, só dei esse pequeno avanço para você visualizar da melhor maneira possível. Vamos então voltar à apostila? Vamos então voltar à apostila, que a apostila vai nos dar agora um melhor enfoque para a gente avançar na profundidade. Abra comigo, por favor, lá na página de número 4, Mundo Antigo. O mundo antigo é também chamado de mundo bíblico. Compreende todos os povos antigos na Bíblia que eram banhados pelo Mediterrâneo, que eu acabei de falar. Se chamava de Mar Grande ou Grande Mar. E somados com aqueles que ficavam entre o Mediterrâneo. O Mar Negro
se você olhar lá no mapa, ele se chamava Mar Auxino. O Mar Cáspio, lá na entradinha da Europa, se chamava Setentrional. O Golfo Pérsico, Mar Meridional. Aí você não está entendendo nada. Pastor, qual a diferença entre setentrional e meridional? Quer anotar? Setentrional aponta para o norte. Meridional aponta para o sul. Então, tudo que aponta para o norte, na geografia, chama-se setentrional, como você está vendo aí na apostila. Então, tudo que aponta para o norte é setentrional. Um estranho, né? Mas é um nome técnico. E tudo que aponta para o sul é meridional. Lembra-se de um banco que houve aí no Brasil, Banco Meridional? Alguém se lembra desse banco? Somente eu, então sou tão velho assim, rapaz. Nos anos 80, o Banco Meridional ele era muito famoso no sul do Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Rio Grande do Sul tinha o famoso Banco Meridional, porque era o Banco do Sul do Brasil. Anotaram então? Setentrional aponta para o norte, meridional aponta para o sul. O Mar Vermelho, que eu acabei de falar agora, ele no passado e pelos romanos, de acordo com a apostila, ele era chamado de Mar Eritreu. Nome feio, né? Eriteu. Aí eu resumo os mares. Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio, Golfo Pérsico e Mar Vermelho. Aí você está vendo aqui uns numerozinhos. Quantos de vocês estão vendo esses numerozinhos ao lado dos nomes dos mares? Alguém está vendo esses números? Alguém sabe o que significam esses números? Vamos lá. Isso aqui não é raspadinha e nem número de loteria. Isso aqui tem um porquê. Alguém quer arriscar dizer o que significam esses números? Coordenadas. Coordenadas geográficas. Quantos de vocês têm em casa um mapa mundi ou um globo terrestre? Alguém tem um mapa em casa ou um globo? Ninguém tem um mapa em casa? Rapaz, eu acho que eu já vou dar de presente a cada um de vocês. Ah lá, a irmã. Ô, irmã Isa, obrigado por ter salvado a lavoura. A irmã Isa tem lá um globo pequenininho, mas é um globo. E eu tenho certeza que está cheio de tracinhos, se a irmã olhar bem de perto. A senhora vai encontrar linhas horizontais. Tenta olhar de perto, né? A visão da irmã. Linhas horizontais cruzando e linhas verticais. Dê uma olhadinha, irmã Isa, dentro do globo. Vai encontrar várias linhas horizontais cruzando o globo, correto? Está ali, ela está mostrando. E várias linhas verticais. Anote o que eu vou lhe dizer. As linhas horizontais que você vê num globo como este, ou em um mapa, são chamados de latitudes. Latitudes. Olha que interessante. Latitudes, as linhas horizontais que cruzam um mapa ou um globo chamam-se latitudes. As linhas verticais que cruzam um mapa ou um globo são chamadas de longitude. Estou anotando? Então, latitude, as linhas horizontais. Longitude, as linhas verticais. Mas o que define a separação das latitudes das longitudes? Agora é interessante, estamos entrando em princípios básicos de geografia secular para você entender a geografia bíblica, né? Porque seria inútil estar falando só de geografia bíblica se eu não dou princípios de geografia secular. Me acompanhe. O que difere, o que define latitude, estou me acompanhando, ó, latitude de longitude. As latitudes, elas são definidas pela linha do Equador. Se a irmã Isabelle, que está ali com o globo, se ela procurar a linha do Equador, ela vai encontrar. E a linha do Equador, geralmente, ela cruza o país do Equador, lá na América do Sul.
Isso, irmã, vai encontrar aí daqui a pouquinho o Equador. Isso, vai encontrar a linha que ela cruza de lado a lado. Então, a linha do Equador, e isto está ali, é chamada de latitude zero. Vou repetir. A linha do Equador é a linha imaginária que separa o hemisfério norte do hemisfério sul. É a chamada latitude zero. Ela cruza exatamente o país do Equador. Em outras palavras, quando essa linha imaginária do Equador cruza, separando o hemisfério norte do hemisfério sul, aprendemos uma coisa interessante. Todas as latitudes, ou seja, as linhas que estiverem acima da linha do Equador, são chamadas de latitude norte ou latitudes norte. E todas as linhas que estiverem abaixo, estão me acompanhando, da linha do Equador, são chamadas de latitudes sul. Estou anotando? Então você toma referência à linha do Equador. A linha do Equador é chamada de latitude zero. Zero, que é o ponto de partida, que separa o hemisfério norte do hemisfério sul. Então, todas as linhas no mapa ou no globo que você vê para cima da linha do Equador, nós chamamos de latitudes norte. E todas as linhas horizontais, ou seja, que estiverem abaixo da linha do Equador, vamos chamá-las de latitudes sul. Aí você vai me perguntar, nas latitudes existem linhas diferenciais que definem o clima dos países? Tem. Se você olhar com atenção o mapa, ou então acho que a irmã Isa hoje é a única privilegiada ali com a Ala. Estão hoje nadando na maionese. Subindo um pouquinho na latitude, na direção norte, ó, a irmã Isa vai encontrar lá com o Alan. O Alan tem olho de águia, né? O Alan enxerga longe. Você vai encontrar uma outra linha que cruza o México, chamado Trópico de Câncer. Quem já ouviu falar do Trópico de Câncer? É uma outra linha imaginária. Mas o Trópico de Câncer ele vai definir o quê? As linhas climáticas que definem as latitudes. Então, vai haver uma linha imaginária que vai cruzar o México, chamado de Trópico de Câncer. Tá? Isso quer dizer que todas as latitudes ou regiões do planeta Terra que estiverem acima do Trópico de Câncer, elas têm uma tendência da temperatura serem mais frias. Olha que interessante. E abaixo do Trópico de Câncer, mais quentes. Olha só que interessantíssimo. Se você pegar ao contrário, se você desce no mapa, abaixo da linha do Equador, você vai descendo. Vai encontrar uma outra linha que cruza exatamente em cima da cidade de São Paulo, no Brasil. Aí você vai encontrar uma outra linha chamada Trópico de Capricórnio. Olha, quem já viu falar do Trópico de Capricórnio? Se o brasileiro não ouve falar do Trópico de Capricórnio, tem um negócio errado. Porque o Brasil não passa o Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer é um privilégio só dos mexicanos. Mas o Trópico de Capricórnio passa sobre o Brasil, cruza o Mato Grosso do Sul, cruza o norte da Argentina, pega a beiradinha do Chile, vazando no Oceano Pacífico e dá a volta ao mundo. Pastor, isso é geografia? Isso é geografia. Agora me acompanha aqui. As linhas verticais são chamadas de longitude. Mas qual é o marco zero? Qual é a longitude zero? A irmã Isa está ali com o globo. Qualquer um de vocês tendo um mapa vão descobrir isso. A longitude zero, ela corta exatamente a cidade de Londres, capital da Inglaterra, e vai passar em cima de um bairro da cidade de Londres chamado Greenwich. Daí se deu o nome de uma linha imaginária que vem assim, ó, no sentido vertical, chamado Meridiano de Greenwich. Quem já ouviu falar do Meridiano de Greenwich? Meridiano de Greenwich. Ninguém ouviu falar? Amém, glória a Deus. Então vocês estão atualizados, né? O Meridiano de Greenwich é a linha
né, que cruza assim, ó, verticalmente a cidade de Londres e dá em cima de um bairro chamado Greenwich. Eu já estive lá várias vezes, eu morei lá 4 anos na Inglaterra, e tem um observatório científico um dos mais lindos e um dos mais importantes da face da Terra, né? Aí você vai lá e vai ver um monumento que diz exatamente: você está na longitude zero. Então, ali começa o meridiano de Greenwich. Todas as linhas verticais que estiverem para a esquerda são chamadas de longitude norte. Perdão, longitude oeste. Perdão, longitude oeste. Todas as linhas que estiverem do ponto zero para a direita são chamados de longitude este-oeste. Eu estou dando essa explicação para você entender essas coordenadas geográficas. Então, o Mar Negro. Qual é a coordenada, ou quais são as coordenadas geográficas do Mar Negro? 30 graus, latitude norte. Olha que interessante. 30 graus, latitude norte. Como é que eu descubro esses graus? O mapa ou o globo vai mostrar direitinho os graus. E está a 15 graus, longitude este. Tu me acompanha na apostila? Para você interpretar esses números. A mesma coisa o Mar Negro. O Mar Negro está localizado aonde? Dá arroz para ele. 40 graus, 40 graus, 40 graus, latitude norte e 35 graus, longitude este. A mesma coisa o Mar Cáspio. Está bem pertinho do Mar Negro. Na 40, latitude norte, só que 50, longitude este. Mas não se preocupa com esses números não, calma, que eu não vou pedir isso na prova. É só para você conhecer a localização geográfica e do porquê das coordenadas. A mesma coisa o Golfo Pérsico e a mesma coisa o Mar Vermelho. Se você for no Google Maps, dê uma olhadinha lá se você tem o Google Maps. Quem tem o Apple já é um pouquinho diferente, mas você vai encontrar lá a coordenada geográfica. Deixa eu fazer aqui só uma simulação. Vou abrir aqui o meu celular, o meu Android, vou lá no Google Maps e aí vai dar a minha localização geográfica. Deixa eu ver aqui se ele vai me dar. Ele está... Aqui está dando o meu endereço. Mas existe uma página que quando você clica dentro aqui onde eu estou, tá? Quando você clica, esse aqui é o meu endereço, tá? 29 Cottage Grove, unidade 1702, Orlando, Flórida, 32822. Tem um momento que você clica aqui que mostra perfeitamente as coordenadas geográficas, aonde eu estou na latitude, aonde eu estou na longitude. É desta maneira que os GPS são orientados, né? Eles são feitos dessa maneira, certo? Você acha que o negócio fácil, prático? É, mas ele trabalha com uma combinação matemática chamada algaritmos. Esses algaritmos são exatamente essa combinação numérica que parece uma coisa de doido, mas é uma necessidade para que os GPS sejam o quê? Precisos, ou pelo menos o mais precisos possíveis, para nos dar a localização de onde nós estamos. E a cada mês, a cada ano que passa, os GPS ficam mais avançados. Claro que, como o GPS é máquina, ele também tem tendência de falhar. Agora vamos continuar aqui, para você entender mais ainda. Observe que a descrição da Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, vai desde a Espanha, o ponto mais ocidental das missões do apóstolo Paulo, até a Pérsia, fica na atual Irã, país mais oriental e mais setentrional da Ásia Menor que manteve relação com Israel. Da Pérsia ao sul do Mar Negro, bem a Turquia, cujo povo estava representado em Jerusalém no dia de Pentecoste, em Atos 2:9, indo ao extremo sul da Arábia, onde ficava provavelmente Ofir. O mundo antigo se confunde com o mundo bíblico. Então aqui, ó, este é o sul da Europa.
tá? Depois nós temos a Ásia Menor, que é a atual Turquia. O Mar Mediterrâneo, não se esqueçam, ele é conhecido na Bíblia de Mar Grande ou Grande Mar. Temos o norte da África, onde está hoje e esteve no passado o Egito, e o Oriente Médio, onde está hoje a nação de Israel, onde está a Jordânia, onde está o Líbano, a Síria e tantas outras nações envolvidas no conflito, né, entre árabes e palestinos e israelenses. Vamos ver aqui a página. Estamos agora na página de número 5. Tá? Olha só que interessante. Aqui você lê a Anatólia. A Anatólia, no passado, ela também foi a Ásia Menor e ela é hoje a Turquia. Vamos então ler essa partezinha que está aqui. Arará. O Monte Arará é a mais alta montanha da Turquia moderna. Tem 2 picos. Grande Ararat, o pico mais alto da Turquia e de todo o Planalto Armênio, com uma elevação de 5.737 metros, e o Baixo Ararat, com uma elevação de 3.896 metros. O maciço do Ararat tem cerca de 40 quilômetros de diâmetro. A fronteira entre a Irã e a Turquia fica a leste do Baixo Ararat, o pico mais baixo do maciço do Ararat. Foi nesta época que, pela Convenção de Teherã de 1932, a mudança das fronteiras foi feita em favor da Turquia, permitindo a ela para ocupar o flanco do leste maciço. O Monte Ararat, na tradição judaico-cristã, está associado com as montanhas do Ararat, onde, segundo o livro do Gênesis, a Arca de Noé estaria supostamente localizada, Gênesis 8:4. Também desempenha um papel significativo no nacionalismo e irredentismo armênio. Abra sua Bíblia lá comigo, em Gênesis 8:4. É importante, né? Quando você lê a Bíblia, você entender a qual região a Bíblia está se referindo. Gênesis capítulo 8, versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes do Ararat. Outras traduções dizem sobre as montanhas do Ararat. Anotou aí? Na maioria de nós lemos e aonde está isto na geografia atual? Aonde está o Ararat? Então aqui estamos, ó, bem aqui no cantinho. Olha aqui. Bem no cantinho, na divisa da Armênia, fronteira com a Armênia, e pegando um pedacinho do Irã. Então, o Ararat, que a Bíblia fala, está aqui, ó. Então, a arca, ela repousa aqui. Várias fotografias satelitais já conseguiram, à distância, detectarem uma proa, no tamanho exato que a Bíblia menciona da Arca de Noé. E eu acredito, não é fake news. Eu já estive aqui. Só que eles não permitem você se aproximar no raio de 7 a 9 quilômetros. É muito interessante. Quando você vai tentar subir o sopé do Monte Ararat, as autoridades turcas, elas criam uma espécie de um cordão de isolamento com vários tanques de guerra, exatamente para impedir com que turistas tenham acesso ao pico do Ararat, ou ao Monte do Ararat. Quando eu estive 2 vezes lá, quando estava nevando, é muito bonito e você quase não vê nada lá em cima. E no verão é assustador, porque você vê quando está levantando o sol, é como fosse algo que brilha no sentido contrário, ou seja, como tivesse algo com uma ponta sobressaindo o Monte Ararat. E as fotos de satélite provam que sobre essa base, que é uma base enorme, de mais de 160 quilômetros, 160 metros por 75 de largura, ali repousa realmente a proa da Arca da Aliança. Como eu já repito, não é permitido ninguém chegar lá, porque os turcos sabem do que se trata. Nenhum arqueólogo é permitido chegar lá
só se tem as investigações conclusivas através de fotos tiradas por satélite. Porque as fotos satelitais, vocês sabem, nos dias de hoje, elas revelam coisas que na Terra, geralmente, você não tem condições de ter acesso. Aí as fotos feitas de cima, elas tiram todas as dúvidas possíveis. E é incrível, eu vou mostrar para vocês na próxima aula, eu tenho várias fotos tiradas de cima em dia claro, e você fica de boca aberta, né? Que definitivamente a proa da Arca de Noé foi encontrada. Isso não é fake news, não é historinha Pessoal, para impressionar. Sim. a Globo já mostrou aqui para nós, no Brasil, Oh, sim? A National de Geographic longe, é bem longe. de longe. A National Geographic, que é um canal que tem aqui nos Estados Unidos, eu acredito que no Brasil também ele é assistido através do sistema fechado de TV por assinatura. Há 2 anos atrás fez uma reportagem. A estação internacional que orbita ao redor da Terra, eles têm uma câmera de altíssima potência, de altíssima proporção. Eles de lá mostraram com uma clareza assombrosa a Arca da Aliança, aliás, a Arca de Noé. Ou seja, você vê o contorno da proa dentro da descrição, como a palavra de Deus assim nos traz. Então, não é um mito. A Arca de Noé, ela existiu, existe e está ali. Só que, repito, os turcos não permitem o acesso à mesma, porque eles têm ideia exatamente do que se trata. É o maior patrimônio arqueológico de toda a história da humanidade. Irmã Isa, abra o seu áudio. Pastor, eu sei que o pastor falou que não tem como, né? Mas é uma curiosidade. Existe um motivo pelo qual esses países bloqueiam tanto de ver que nem a gente estava assistindo sobre a Etiópia, né? Onde está a Arca da Aliança e também você é proibido de ir lá, você Yeah. pode até morrer se você chegar lá 800 perto. pessoas morreram. 800 Agora, pessoas morreram só. agora é interessante que talvez poucos de vocês sabem. A Arca da Aliança, ela tem uma cópia. E essa cópia ela está na Etiópia, a cópia. Mas a original já foi tirada da Etiópia. Oh, pouca gente sabe disso. Uau! Ela já está nos subterrâneos de Jerusalém. Como é que eu sei disso? Eu tenho vários amigos rabinos messiânicos que trabalham, alguns deles, para aquela associação chamada The Temple Institute. The Temple, depois eu posso dar o site para vocês. www.templeinstitute.org. E esta é a associação que está cuidando da reconstrução do terceiro templo, o templo da tribulação, o templo que o anticristo vai entrar, vai sacrificar uma porca no lugar santíssimo e vai profaná-lo. Se vocês não sabem, este templo está praticamente com todos os utensílios prontos, todinho pronto. Eu vou depois postar no grupo, vocês vão ficar assustados. O candelabro de 7 braços do menorá já está pronto, o altar do holocausto já está pronto, as roupas dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes está pronto, as trombetas que vão ser tocadas para a inauguração do templo, já está tudo pronto. Alguém me perguntou, pastor, o que está faltando? Um acordo entre árabes e israelenses para liberarem aquele espaço que está ao lado da mesquita de Omar, o Domo da Rocha, para levantarem o templo, o terceiro templo. Mas anote aí, quando isso acontecer, glória a Deus, nem eu, nem você, que esperamos o arrebatamento, vamos estar aqui. Vamos, ó. Agora, tem Pastor. muita gente que vai ficar aqui e vai ver os próprios olhos esse dia. Wince, fale. Pastor, o senhor acha que o anticristo já nasceu já? Já tá vivo? Wince, eu tenho uma má notícia para ti, Wince. Segura aí, Wince. Ó, segura. O anticristo está muito vivo, está dentro da União Europeia, está trabalhando, ele está fazendo mais do que nunca um trabalho por causa da pandemia, do coronavírus. Não podemos tentar saber a identidade dele, mas ele está entre o grupo do G20 e do COP20. Não sei se vocês acompanharam ultimamente essa reunião que teve em Copenhague.
na Dinamarca. Nós não temos condições, repito, nós não temos condições de dizer quem é ele. Mas a Bíblia, vamos sair um pouquinho da geografia, porque a geografia puxa, né, essa parte da escatologia e da história. A Bíblia nos ensina que o anticristo, de acordo com Daniel 11:37, será um homossexual. Está ali, Daniel 11:37. A Bíblia nos ensina que o anticristo ele virá da descendência de Seleuco. Quem é Seleuco? Um dos 4 generais de Alexandre o Grande. A Bíblia fala disso? O nome deles não. Mas fala de Alexandre o Grande no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 11 do livro do profeta Daniel. No capítulo 7, nós lemos sobre o bode. E o bode, profeticamente, fala do Império de Alexandre. Da cabeça do bode saíam 4 chifres, preste atenção. E dos 4 chifres, um sobressaía sobre os demais outros. Quem é esse chifre que sai no meio dos outros 4? É Seleuco, porque Alexandre o Grande não deixou descendentes. Ele morreu sem deixar um descendente escolhido. Ele teve muitos filhos bastardos, mas nunca um filho que pudesse dizer: esse vai ser o herdeiro do meu império. Porque isso era bíblico e era a profecia que Alexandre morreria sem deixar herdeiros, mas deixou o quê? O império para 4 generais: Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleuco. Olha que interessante. Se traçarmos a genealogia de Seleuco, a genealogia de Seleuco se misturou com um grupo de muitos islâmicos e vários islâmicos ali no Oriente Médio. Interessante que também toda a descendência de Seleuco está ligada do lado paterno com a tribo de Dan e do lado materno com a tribo de Judá. Peraí, pastor, agora me deu um nó na minha cabeça. O que isso quer dizer? O anticristo, para ser aceito em Israel e para ser aceito na União Europeia, ele tem que se provar que ele é judeu. E judeu dos 2 lados. Mas observem que o judeu autêntico, genuíno, para ser considerado judeu. Vamos explicar aqui. Quem é o judeu? É o descendente de israelita, que nasce fora do território de Israel. Porque quem nasce em Israel não é judeu, é israelita. Está notando? Quem nasce no território de Israel é chamado de israelita. Mas os descendentes de israelitas que nascem fora do território de Israel, isto é, no estrangeiro, eles são chamados de judeus. Mas escute, nos tempos bíblicos, o nome judeu era dado aos habitantes da Judéia, sul de Israel. Mas com o passar do tempo, o nome judeu ganhou um outro significado, um significado técnico, cultural e racial, indicando quem é judeu é descendente de israelita, mas que nasce fora do território de Israel. Eu sou judeu, porque eu nasci fora de Israel, mas tenho a descendência de israelitas. Mas se eu nascesse dentro do território do Estado de Israel, eu jamais seria considerado judeu. Estão me entendendo? Olha, interessante isso aqui. O anticristo, para ser aceito pelos israelitas, ele tem que ser um judeu. E tem que provar do lado de mãe a descendência de Judá. Como é que eu sei disso? Quando eu leio o livro do profeta Miqueias, livro do profeta Zacarias, sobretudo Zacarias, nós vamos descobrir ali que a descendência de Judá ela é exaltada. Quando lemos lá no livro de Números, diz que de Judá se levantará o quê? O cetro. E ele governará. Então, os judeus tradicionais esperam que o Messias venha com o cetro, ou seja, com o poder imperial, o poder de governo, da onde? Da descendência de Judá. Mas a Bíblia mostra que o anticristo do lado paterno vai vir da descendência de Dan. Onde está escrito isso na Bíblia? Gênesis capítulo 49, versos 16 e 17. Pastor, estamos estudando escatologia ou geografia bíblica? Tudo junto.
Quando nós estudamos geografia bíblica, queira ou não, puxa escatologia, puxa história, puxa várias ciências. Aí você fica, uau! Então, quando nós estudamos a geografia bíblica, começa a abrir um panorama violento diante de nós. Por exemplo, quando estamos estudando escatologia, estudamos que vai haver uma grande batalha no final dos tempos, onde Israel vai ficar encurralado. Alguém se lembra dessa batalha? Como se chamará essa batalha? Israel não tem para onde escapar. Alguém se lembra o nome dessa batalha? Como é que ela se chamará? Vamos lá. Alguém se lembra? Armagedon? Batalha do Armagedon. Mas aí temos um problema. Quantos de nós sabemos, na geografia bíblica, aonde vai se dar a Batalha do Armagedon? Já ouvi pastor de renome dizer que a Batalha do Armagedon vai se dar no pé do Carmelo. Já outros já me disseram que vai acontecer na beiradinha do Monte Hermon. Já outros foram taxativos. A Batalha do Armagedon vai acontecer às margens do Nilo. Gente, eu fico assustado. Pastores de renome não têm uma base bíblica da geografia. Que isso? O Armagedon não está no Nilo. O Armagedon não está na beirada do Eufrates. O Armagedon está, sabe aonde? No Vale de Esdraelon, também chamado Vale de Jezreel ou Vale do Megido. Mas aonde está esse vale? Ao sul de Jerusalém. Você pega a cidade de Jerusalém, viaja 26 quilômetros no sentido de uma meia-lua, e ali você vai encontrar o quê? O Vale de Jezreel. Gente, é emocionante quando você lê na Bíblia e você vai lá e começa a pegar a Bíblia assim, ó. Você pega a Bíblia assim aberta e você se emociona, que parece que você está lendo um GPS da história. Uau! Quando eu comecei a andar por aqueles lugares, eu falei, papai do céu, vou infartar aqui agora, vou morrer de tanta emoção, porque é tudo que a Bíblia fala em detalhes, está ali. Como você percorre as viagens de Paulo, como eu percorri 2 vezes, quando você vai na Europa, tudo está aqui registrado. Sim, irmã Verônica, vamos lá. Ô, professor, o senhor já foi lá em Israel, né? Claro. O senhor já foi lá no Vale do Jezreel? Gente, eu fiquei assim, impressionada com que a geografia parece que já foi tudo até escavado. Aquilo é daquele jeito mesmo, professor? Porque parece que já foi assim, preparado já para uma guerra ali, né? Houve uma guerra no passado, o Antigo Testamento fala dessa guerra, né? Que envolveu um importante rei de Judá. É como fosse um repeteco, ou seja, a Batalha do Armagedon vai ser uma proporção 25 vezes mais do que aquela guerra que envolveu ao rei de Judá. Eu não vou dizer aqui para você descobrir qual foi o rei de Judá, lá no Antigo Testamento, que esteve envolvido na Batalha do Megido. Pastor, Sim. Eu não sei, talvez pode estar um pouco fora do assunto, mas como o irmão perguntou sobre o anticristo, o senhor disse que quando isso acontecer, a igreja nós já não vamos estar aqui. É o que a Bíblia nos informa, pelo menos é o que a Bíblia nos informa. Eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive, não sei se é permitido, mas eu senti interessante em compartilhar. Há uns 2 anos e meio, mais ou menos, Deus me revela muitas coisas através de sonho, porque eu sempre peço Ele que me mostre. E eu orei de madrugada e deitei para dormir. E como que eu sei que é Deus falando comigo? Porque é sempre na mesma hora, no máximo das 5 às 6 da manhã. E eu tive um sonho que eu estava do lado de fora da minha casa, orando mais o meu esposo, de mão dada, e o céu abria. Eu olhava para cima, o céu estava todo nublado, como se fosse chover. Só que, de repente, o céu abria uma porta e daquela porta começava a sair anjo. E eu comecei a sacudir o meu esposo e falava com ele assim, olha, o céu está aberto, olha, está aberto. E ele não expressava reação. E eu comecei a contar os anjos. Fui contando. E cada anjo saía vestido igual e com uma trombeta.
tocando a trombeta e fazendo o mesmo som, e tudo igual. E eu fui contando até sair 7. Quando eu saiu 7, o sétimo anjo, apareceu um círculo na porta que abriu no céu. E o círculo era mais ou menos assim, de uma forma que cabia um homem em pé dentro dele. Só que era um círculo de fogo, um fogo diferente. E desse círculo saía faíscas de fogo, tipo quando alguém está soldando e esse fogo de si caía sobre a terra. Então, eu queria compartilhar isso com os irmãos e perguntar ao pastor se o pastor acha que isso tem alguma coisa a ver com a volta de Jesus. Pelas características desse sonho, desta visão, que seja que a irmã teve, parecem eventos que vão acontecer depois do arrebatamento com a grande tribulação, né? Porque está escrito nas Escrituras que depois que a igreja for retirada da Terra, este planeta vai passar por muitas catástrofes, muitas destruições, muitas cataclismas, né? Lembrando que após o arrebatamento da igreja, serão abertos 7 selos. Após a abertura do 7º selo, serão tocadas 7 trombetas. A abertura dos selos e o toque das 7 trombetas estão ligados com a primeira parte da tribulação. Quando vem a ser tocada a 7ª trombeta, vai se abrir as cortinas para a segunda parte da tribulação, que é a parte mais crítica, a parte mais caótica, a parte mais negra que vai assolar a terra. Aí entram o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Exatamente aonde se localiza o conteúdo desse seu sonho, visão, irmã Selma, não posso lhe dizer, mas uma coisa com certeza absoluta, isso eu afirmo, será, sem dúvida nenhuma, na grande tribulação, que não é agora, porque a igreja está na terra. O que estamos vivendo hoje são princípios de dores de parto, de aflições, de angústias, porque o pior ainda está para vir. Mas a minha boa notícia para você, eu e você não fomos chamados para estarmos presenciando e experimentando Amém. este Glória a pior. Deus. Antes que o pior chegue, a gente, vamos sair daqui. Glória a Deus por isso. Pelo poder do Espírito Santo. Vamos lá virando a página? Vamos lá virando a página? Página 6. Página 6. Vamos falar um pouquinho agora do Monte Sinai, né? Ou chamado Monte Horebe. Na Bíblia, o Monte Sinai tem 2 nomes. Sinai, o Horebe, também chamado de Jabel Musa, que significa Monte de Moisés em árabe, está situado no sul da península do Sinai, no Egito. Esta região é considerada sagrada por 3 religiões, cristianismo, judaísmo e o islão. É um pico de granito com uma altura de 2.288 metros, onde, segundo a Bíblia e a tradição judaica, Moisés teria recebido as tábuas da lei. Embora não haja evidências, olha o detalhe aqui, embora não hajam evidências arqueológicas diretas da passagem daquele profeta na região. Daqui a pouquinho vocês vão ficar de boca aberta que eu vou falar para vocês. No entanto, essa tradição é tão antiga que ao longo dos séculos foram sendo construídos sobre o monte e à sua volta vários locais de culto e acumulados tesouros da cultura religiosa. O Monte Sinai está incluído no sítio Área de Santa Catarina, Patrimônio Mundial da Unesco. Agora preste atenção no que eu vou estar aqui lendo. O Sinai constitui-se de uma península montanhosa localizada entre os golfos de Suez e Acaba. Nessa região, Deus apareceu a Moisés e o comissionou a libertar Israel do jugo faraônico. Da sarça ardente chamou o grande Jeová, eu sou o que sou. Em frente a este monte ficaram os israelitas acampados por quase 1 ano. Nesse santo lugar, o Senhor entregou a lei aos filhos de Israel. Êxodo 19, números 10. Conhecido também como Horebe, o monte Sinai serviu de refúgio a Elias. Nele o ardente profeta de Jeová, pôde esconder-se da perversa Jezabel. Sinai, segundo os exegetas, ou seja, aqueles que estudam a origem das palavras bíblicas, significa sarça ardente, fendido rachado. Dizem alguns ser esse nome uma evocação a Sim, deusa da lua. Nas Sagradas Escrituras, este monte, anote aí, recebe 3 diferentes designações. Ele é chamado de Monte Sinai, Monte Horebe
e Monte de Deus. Essa sagrada elevação tem uma forma triangular. Seus vértices superiores repousam nos territórios asiático e africano. Ao leste é banhado pelo Golfo de Aqaba, ao ocidente pelo Golfo de Suez. A área da península do Sinai mede 35 mil quilômetros. Nessa região podemos encontrar 3 zonas geológicas: Cretácea, Arenística e Granítica. Apesar de estéril, esse território tem os seus encantos particulares. Os montes erguem-se soberanos e altivos. Queimados pelo sol, as areias mostram-se multicoloridas. A vegetação é sobremodo escassa, tornando a sobrevivência humana praticamente impossível. Os oásis são uma raridade. Alguns locais, contudo, vislumbram-se verdes vales em virtude da água que provém da neve de alguns altos picos. Nesses lugares, os anacoretas, né, que são um grupo de religiosos que se isolam da sociedade, da civilização, encontram repouso e silêncio para sua meditação. O Sinai pertencia ao Egito. No entanto, na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel capturou toda essa região. Segundo essa região, aliás, segundo a palavra de Deus, a região do Sinai pertence de fato aos israelitas. Então você pode ver isso aqui no mapa. Ó. Essa é a península do Sinai. E ela é dividida por 2 braços de água. Ó, aqui, ó, o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. O Sinai hoje pertence ao país chamado Egito, mas segundo a Bíblia, pertence a Israel e será devolvido no futuro para Israel. Existe um detalhezinho que eu vou mostrar a vocês, não hoje, para não tomarmos muito tempo. Vou deixar vocês uma enorme curiosidade. Vou provar a vocês. Um arqueologista chamado Robert Hyatt, há 15, 20 anos aproximadamente, fez uma descoberta das mais impressionantes. Impressionante. Ele descobriu que aqui, ao longo de milhares de anos, tem sido a tradição do local geográfico do Monte Sinai. Mas esse arqueologista, que já faleceu alguns anos atrás, ele fez uma descoberta das mais doidas, tão grande. Foi a descoberta que ele fotografou, fez um documentário que saiu há 10 anos atrás no Discovery Channel, no National Geographic e no History Channel. Mas que reportagem é essa? Que descoberta foi essa? Esse, de fato, não é o ponto do verdadeiro Monte Sinai. O quê? Vocês prestaram atenção no que eu acabei de ler? Não existe nenhuma prova, nenhuma evidência arqueológica que Moisés esteve aqui, ou que o povo de Israel passou por aqui. Uau, isso é assustador. Mas então, o que esse arqueologista descobriu, que para nós ainda hoje é um mistério, uma polêmica? Vocês sabem onde está exatamente o verdadeiro Monte Sinai? Aqui. O quê? Desse lado do Golfo de Aqaba. Peraí. Agora me deu um nó na cabeça. A gente aprende na escola dominical que o povo de Israel, quando cruzou no Mar Vermelho, ele cruzou passando por Pi-Hairote. É verdade. A Bíblia dá a descrição perfeita de Pi-Hairote. Mas se você analisar o texto depois de Pi-Hairote, a Bíblia não dá mais nenhuma narrativa sobre a travessia do Mar Vermelho. Pi-Hairote é a última cidade, que é exatamente aqui em cima. Depois disso, a Bíblia não dá nenhuma narrativa específica o que vai acontecer ou o que aconteceu para frente. Então, por uma questão de lógica, Pi-Hairote está aqui. E aí, automaticamente, se julgou que a travessia do Mar Vermelho foi aqui, sobre o Golfo de Suez, até descerem ao Sinai. Mas, na verdade, eles saíram daqui de Pi-Hairote, desceram o deserto de Sin, presta atenção, o deserto de Sin, então passaram bem distante da onde se crê que é o Monte Sinai hoje, e cruzaram aqui. Pastor, como é que se pode provar isto?
Este arqueólogo, Robert Wyatt, ele fez uma pesquisa profunda de vários anos e descobriu, tanto deste lado como do lado da Arábia Saudita, colunas comemorativas escritas em ugarítico e em semita, narrando a passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho. Peraí, como é que é? Como é que é? Porque quando nós estudamos na geografia bíblica, o Mar Vermelho é isso aqui, ó. É o canal de Suez, o Golfo de Suez, mais o Golfo de Áqaba. Então esse é um problema que se ensina mal. Se ensina nas escolas dominicais que o Mar Vermelho é só isso aqui, ó. Mas não é. Quando nós estudamos a geografia bíblica, nós descobrimos que o Mar Vermelho é isto, mais isto. Estão me entendendo, gente? Dê uma olhadinha no mapa. Então é o Golfo de Suez mais o Golfo de Áqaba. Então, aqui foram encontradas evidências de duas colunas comemorativas do tempo do rei Salomão, cerca de 1010 antes de Cristo, comemorando a passagem do Mar Vermelho. A passagem do Mar Vermelho se deu aproximadamente em 1445 a.C. E perto de 300 anos depois foram levantadas estas colunas. Agora, a segunda evidência, essa é a mais chocante. Hyatt, esse arqueólogo, ele conseguiu a ajuda de vários oceanógrafos, pessoas que trabalham com pequenos submarinos, mergulhadores de grande profundidade, e foram para o fundo do Golfo de Áqaba. O que eles encontraram? Restos dos carros de Faraó. Alô? Eles encontraram rodas que estavam carregadas de calcário, que é natural daquela região de alto grau de salinidade. Encontraram alguns desses carros quase em perfeito estado de conservação. E dezenas de esqueletos fossilizados pela água salgada daquela região, de crânios e de fêmures. Gente, essa foi a maior descoberta de toda a história da arqueologia. Na próxima aula eu vou mostrar isso para vocês. Isso foi uma polêmica no meio dos arqueólogos não cristãos. Não, isso é fake news. Isso aconteceu exatamente há 27 anos. Isso pouco foi divulgado, sabe por quê? Porque foi um cala-boca enorme, foi um tapa de luva de ferro na cabeça e no rosto dos arqueólogos seculares que sempre desmentiram a verdade da Bíblia, que sempre disseram a Bíblia é uma falácia, a Bíblia é uma fraude, a Bíblia é uma história da carochinha. Mas, irmãos, eu tenho a grata alegria de dizer para vocês que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que a Bíblia revela nos seus mínimos detalhes, história, biologia, química e geografia, é verdade. Então, na época, deram um cala-boca. Mas depois, com o passar do tempo, os arqueólogos foram descobrindo o que é isso, que é isso, que é isso. E no Museu do Cairo está uma réplica dos carros de Faraó, exatamente como foram encontrados no fundo do Golfo de Áqaba. Alguém levanta aqui para fazer uma colocação, uma pergunta? Sim, irmão Fábio, abra seu áudio. Só uma dúvida aqui, pastor. O senhor disse aqui, né? Daqui não para cá. Para cá. Eles cruzaram Correto? o deserto de Sim. Quando nós lemos a narrativa do livro do Êxodo, é só a gente observar que houve uma situação curiosa, né? A última cidade que o povo de Israel, depois que saiu do norte do Egito, chamada Terra de Gósen, que eles pararam, foi Pi-Hairote. Depois de Pi-Hairote, que está bem próximo do Golfo de Suez, não lemos nenhum detalhe geográfico narrado na Bíblia. E vai dar aonde? Lá depois, no Sinai, depois que o povo de Israel cruza o Mar Vermelho. Então, isso é bem... Mas a minha pergunta é o seguinte, se eles, isso aqui, o escuro aqui é o mar, né? Esse é o Golfo de Suez.
E aqui o Golfo de Acaba. Exato. Eles cruzaram, então, pela geografia, pela arqueologia, o Golfo de Os Acaba. dois. Não. Então eles saíram daqui por dentro, aqui. Ok, Isso. porque eu Eles ia não, ficar na dúvida, porque eles foi não uma cruzaram. passagem. Eles não cruzaram o Golfo de Suez. Eles saíram daqui, aqui. Pirairote está aqui. Deixa eu colocar aqui na caneta para o irmão. Deixa eu fazer aqui um X. Ó, tá vendo aqui o X? Aqui é eles saíram daqui de Pirairote e passaram por cima. Entendi agora. E Entendi. eu vou fazer o caminho, só para o irmão entender. Deixa eu fazer exatamente o caminho. Esse é o caminho que fizeram. Estão todos vendo? Esse é o caminho que fizeram. Eles saíram de Pirairote, está aqui, ó, Pirairote. Pastor, eu encontrei aqui uma imagem no Google que tá falando exatamente o que o senhor está falando. Tem como Deixa mostrar. eu tentar compartilhar o Se link. tentar, nossa irmã Cássia é uma arqueóloga investigadora, está ali na área de Boca Ratão. Se você quiser conhecer o trabalho da nossa irmã Cássia, peça os serviços dela. Essa aí investiga. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco Vou ela vai tentar conseguir. mandar o link aí para ver se vocês conseguem abrir. Vamos aguardar um pouquinho. Isso aqui é tão interessante, irmãos, é tão importante. Olha lá, olha. Vou te contar. Olha, irmã Isabel, tá ali, ó, tá ali a biga. Tem várias fotos, mas tem um que está lá no Museu do Cairo, que é uma peça inteira, completa, que foi encontrada numa peça inteira, exatamente. Vamos lá, irmã Isa, mostra lá. Pedaços das rodas. Tá ali, gente. É isso aí que eu quero mostrar para vocês. Tá aí, tá na internet. Mais de 400 esqueletos foram encontrados. Exatamente. Irmãos. É muito lindo isso. Isso é maravilhoso. A ciência não tem como negar, a arqueologia secular não tem como negar. Deus arrebentou com os carros e as carruagens de Faraó. Deus fez com que o povo de Israel cruzasse a seco o Golfo de Acaba com mais de 60 metros de profundidade, porque o canal de Suez, na parte mais funda, chega a 36 metros, mas o Golfo de Acaba passa de 70. Então, o milagre da travessia do Mar Vermelho foi maior do que eu e você podemos imaginar. E ele deixou um testemunho para que ninguém diga que isso é a historinha da carochinha. Eu vou afundar todos esses carros e vou deixar alguns como o troféu da minha vitória, da minha glória. Aleluia! Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Isso é simplesmente lindo. Eu estive lá, gente. Eu estive lá e vi as colunas dos dois lados do Golfo de Acaba. Pensa no homem chorando, sem parar. Coisa linda. Chorei muito. Falei, papai do céu, aqui que o teu povo passou, e eu estou aqui vivo olhando. E tem uma praia natural, que é a praia de Nubia, uma praia natural que Deus preparou para os israelitas chegarem lá e eles ficarem encurraladinhos, uma praia natural. Quando então o povo de Israel murmura, nos trouxeste aqui para nos morrer, no Egito nós tínhamos muitas sepulturas, mas Deus preparou tudo direitinho, porque ali naquele ponto ele ia fazer o maior de todos os milagres que a nação de Israel e a história teriam registrado, a abertura do Golfo de Acaba, que é parte do Mar Vermelho. Gente, se Jesus me der vida e saúde, e até lá o arrebatamento não acontecer, e eu ganhar do meu papel, eu quero levar vocês lá. Sério. Eu quero levar vocês lá. Aqui, pastor, a imagem. Olha lá, olha lá. Aproxima um pouquinho. Tá, deixa eu tentar fazer aqui. É porque eu estou filmando, eu não... Estão vendo agora, gente? A imagem, as letras estão trocadas, está espelhado também, mas acho que dá para entender. Vocês estão vendo agora? Eu fiz uma ampliação da imagem. Quantos estão vendo? Quantos estão vendo, gente? Olha o caminho. Olha o caminho. Eles saem daqui, né? Isto. Aí eles atravessam isso tudo aqui. Aqui está o Mar Vermelho. Exato. E o verdadeiro Monte Sinai, que é o Jabel El-Latitz. Olha que coisa linda. Gente, isso aqui, como diz o rapaz, isso é top das galáxias. Como diz a garotada, isso é massa. Isso você fica doido.
Irmãos, eu deliro com isso. Pensa, Pastor, como que a irmã colocou lá para pesquisar? Irmã, dá lá, por favor. Eu estava pesquisando os mapas, porque hoje eu não consegui ficar no computador, porque minha internet ficou ruim. Aí, enquanto o pastor está falando, eu estou pesquisando os mapas aqui. A pesquisa que eu fiz foi o mapa do Monte Sinai. Aí apareceu essa imagem. Gente, irmã, eu vou compartilhar isso com vocês na próxima aula, de uma maneira assim bem clara, bem específica, e vocês vão ter acesso a toda essa informação. Inclusive, eu tenho um estudo bíblico que eu Mas eu montei. posso... Sim, e a irmã Cássia. Isa, como que ela conseguiu lá? Qual o nome do museu que está o carro O lá? Museu do Cairo, o Museu do Cairo. O Museu Cairo. do Isso, eu já estive lá no Museu do Cairo, né? Eu sou ó, rato de museu, irmãos, com toda a humildade, né? Conheço mais de 15 museus no mundo e o Cairo é um dos meus preferidos, né? Já estive lá 7 vezes, né? Só perde para o Museu do Vaticano, que eu estive 9 vezes, mas o Museu do Cairo é uma coisa que você entra em completa loucura. Você viaja 5.000 anos na história bíblica, entende? Por isso que, por misericórdia de Deus, além de estar como professor de teologia, eu também sou arqueólogo, pouca gente sabe disso, eu sou geógrafo e sou historiador, porque quando eu comecei a conhecer tudo isso ao vivo e a cores, eu entrei em completa loucura. Eu comecei a chorar muito, falei, não posso ficar assim, eu tenho que estudar mais, eu tenho que entrar mais, eu tenho que entrar na profundidade. Aí Deus nos abriu a porta, nós fizemos, né, as 3 cátedras de geografia, arqueologia e história. Então hoje eu sou um doente pela geografia bíblica, pela história e pela arqueologia. Irmã Verônica, por favor, diga. Professor, é verdade que no canal de Suez tem uma passagem submersa? Estive lá. Acredite, que doideira. E sabe quem fez essa passagem? Os hebreus, na ocasião do cativeiro egípcio. Eles levaram 118 anos para construírem... Mas como ela é hoje? É tipo assim, vidro em volta, claro, né? Não, é uma redoma de chumbo e de tungstênio. É como fosse algo parecido ao canal, ao English Channel, né? O Eurotúnel. O irmão já ouviu falar do Eurotúnel? O túnel que foi escavado debaixo do Canal da Mancha e que liga a Inglaterra à França. Não. Só que o Eurotúnel levou 6 anos e é uma tecnologia de ponta. Só que esse túnel debaixo do canal de Suez não é tecnologia. Eles fizeram agora uma modificação nos últimos 10 anos, mas esse túnel sobreviveu mais de 1.500 anos. Aliás, mais de 2.500 anos, sem sofrer avaria, sem sofrer rupturas, sem a tecnologia que hoje temos. Isso é o mais assustador. A gente não precisa ir muito longe, né? As pirâmides. Se um de vocês um dia forem nas pirâmides, vocês vão começar a chorar. Eu chorei muito. Que isso, pastor? Você é muito emotivo. Não é que eu seja emotivo, é que eu fico maravilhado da sabedoria que Deus deu ao homem do passado para lançar mão de uma tecnologia onde não tinha computador, onde não tinha GPS, onde não tinha máquinas como hoje vemos que cortam, né, o granito assimetricamente. E você, quando olha, a primeira vez que eu estive nas pirâmides, eu fiquei como um louco, né? Eu colocava o meu rosto assim, ó, coladinho na parede da pirâmide para ver se ela era reta. Irmãos, a linha geométrica de reto das pirâmides egípcias, elas são tão precisas, tão perfeitas, que você se assusta, isso vem de outro planeta. Mas elas foram... Uma pirâmide levou mais de 250 anos para ser construída. Tudo mão de obra dos hebreus. É coisa louca. Irmãos, orem para que Deus me dê vida, me dê saúde e me dê o meu papel. Se Deus me dá o meu documento para eu sair dos Estados Unidos, gente, pelo menos 5 de vocês eu vou levar a Israel e vou levar ao Egito. Aí vocês vão ficar doidos. Mais doidos do que eu. eu me candidato, pastor. E eu de novo. E ainda tenho mais. Não vou ganhar um centavo com isso. Vou levar vocês com o custo mais baixo que vocês possam imaginar. Não estou falando mal de ninguém, tá? Porque eu sei que tem muitas igrejas e pastores que cobram mais de $5.000. Com $2.000, $2.000, incluindo o trajeto, o traslado aéreo, eu levo vocês e trago.
Meu Deus. O senhor me leva e eu dou a passagem para o senhor. Com $2.000. Claro que vocês não vão ter um Marriott de 5 estrelas, vocês vão estar em pousadas estudantis, limpinhas, arrumadinhas, entendeu? Com direito a 3 refeições por dia, uma coisa assim super simples. Mas, gente, vai valer a pena você correr aquilo ali tudo. É a coisa mais doida. A gente vai estudar um pouquinho Aquelas pirâmides são coisa de louco mesmo. e levar vocês também em Roma e Atenas e as 7 igrejas da Ásia Menor. Ah, meu Deus! Aí o coração para, gente. Aí o coração para. Gente, deixa eu terminar a aula, porque é uma aula tão gostosa, porque a gente começa a viajar. Viajar na Bíblia e viajar numa geografia que para muitos de nós ela é tanto estranha e desconhecida. Mas quando você começa a estudar a geografia, olhando a Bíblia, você fica simplesmente fascinado. Deixa eu virar aqui. Ó, eu quero terminar aqui. Ó. Vocês estão vendo esse mapa aqui? É o mapa que está na página 7. Esse mapa é o chamado Palestina. Aliás, Canaã, perdão. Canaã. Procure anotar. No Antigo Testamento, essa região do planeta era conhecida como Terra de Canaã. Procure se familiarizar com esse mapa, tá? Terra de Canaã. No Novo Testamento muda o nome para Palestina. Anotou? No Antigo Testamento, esse mapa aqui é a visão da Terra de Canaã. Mas no Novo Testamento muda o nome para Palestina. E aqui temos a visão do mapa de acordo como ele é conhecido no Novo Testamento. Palestina. Por quê? Me acompanha aqui. Você vai ver Galileia lá em cima. Está vendo aqui? Ó? Galileia. Aqui temos o Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago. Mas, pela tradição cultural histórica da época, foi denominado de Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Lago de Quinineret ou Mar de Tiberíades. Mas o mar é esse aqui, ó, o Mar Grande, que é o Mediterrâneo. Mas, por uma tradição histórica, o Mar da Galileia foi conhecido como mar, que na verdade é um lago. Galileia é uma região da Palestina, cuja tradição remonta aos pescadores. Os galileus têm o seu próprio idioma, que é o aramaico. Então, na Galileia se falava muito o aramaico. No filme de Mel Gibson, alguém já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, The Passion of the Christ? Vocês perceberam que Mel Gibson ele foi o mais histórico possível, mais fiel à história, porque o diálogo entre Jesus e os seus discípulos, na maioria das vezes, não se deu em hebraico, se deu em aramaico. Não sei se alguém já percebeu isso. Há uma diferença entre hebraico e aramaico. Por quê? Porque Jesus tinha, na maioria dos seus discípulos, todos oriundos da onde? Da Galileia. E na Galileia não era comum falar hebraico. Por ser os galileus um povo muito humilde e dedicados à pesca, dependendo que é do Mar da Galileia, e falando aramaico, eles também eram considerados no restante de Israel como analfabetos, e eles eram discriminados por serem galileus e por falarem aramaico, que era considerado um idioma de segunda categoria. Eu estou ressaltando isso porque a Galileia ela é considerada desprezada pelo restante dos israelitas. A região mais nobre de Israel era definitivamente Judeia, porque estava Jerusalém, a sede de toda a religiosidade, de toda a cultura da nação de Israel. Mas a Galileia sempre foi desprezada. Esta é a razão, anote aí. Por que Jesus estabeleceu o quartel-general do seu ministério na Galileia? Porque ele veio para os pequeninos, ele veio para os desprezados, ele não veio para uma casta nobre que estava onde? Na Judéia. Então Jesus decidiu, não, eu vou colocar o meu quartel-general aonde?
lá da Galileia, onde eles são desprezados, são repudiados e são discriminados. Na próxima aula, nós vamos estudar... Professor, peraí. Fale. Judéia era a mais nobre cidade da onde? Da Galileia? Não. Judéia era a região mais nobre de Israel. Ali estava a elite cultural, a elite religiosa, a tradição religiosa toda estava concentrada na província da Judéia, embora a Galileia não, era mais rejeitada, menosprezada pela sua condição cultural tão baixa. Era muito complicado você encontrar um galileu que soubesse ler e escrever. A maioria dos galileus eram analfabetos, ok? Na próxima aula, nós vamos estudar esse mapa com mais profundidade. Vamos entender aqui o Negev, que é o deserto do sul. Vamos entender Edom e Moabe, como partes da atual Jordânia. Samaria. Por que a rivalidade entre judeus e samaritanos? Porque em Samaria também se falava o aramaico. Interessante. Vamos falar sobre Galaad e sobre todas as... Coloca alguém no mute aí, que tem um cachorro latindo aí, desculpa. Isto. Ai, desculpa, foi eu, irmão. Isto, obrigado. Eu abri meu áudio, esqueci de fechar, perdão aí os irmãos. O bichinho estava animado, né? Quando o bichinho está animado, aí complica o nosso lado. Aqui. Ele é uma prova que Deus me livre. E aí voltou de novo, isto. Não é como o passarinho que está ali ao lado da irmã, da nossa irmã lá. Aquele passarinho bonito ali, naquela caturrita, né? Está quietinha lá, mas eu tenho um irmão em Boston que eu vou na casa dele, o bichinho voa. Ele sai lá, não sei de onde, e pousa na minha cabeça. Eu falei, esse menino não vai fazer cocô na minha cabeça? Ele é tão educadinho que ele não faz. Esse cachorro nem é meu, professor, é do vizinho. Ih, Jesus da glória. Então, tem que repreender essa força aí. Mas esse passarinho, né, da irmã Isa é tão educadinho que ele vem e fica montado na minha cabeça. Quando eu digo sai, ele sai, né? E quando ele sai, aí ele faz cocô. É a coisa mais engraçada. Graças a Deus, ele nunca me sorteou. Como os pombos, né? Que no sorteio, né? Com uma caca, né? Mas isso é um bichinho muito... Ali, é educado no mundo. Gente, vamos terminar essa aula de hoje. Está gostosa demais, mas a hora nos pede que temos que parar. Não temos como avançar. Alguma pergunta, alguma dúvida dentro daquilo que a gente pode estudar até o momento? Está tudo certinho? Então, só recapitulando. Próxima aula, Dia da Ação de Graças. Aqui nos Estados Unidos é o dia do peru, é o dia do frango recheado, né? É o dia das comilanças, mas comam devagar, com moderação, desfrutem com as suas famílias, vai ser um dia bonito, um dia que a gente vai ter aquela comunhão, né, com os nossos irmãos em Cristo. No Brasil, não sei se ele é comemorado, né? Eu creio que não é tão comemorado como aqui, que é uma data muito importante no calendário cultural e até religioso dos Estados Unidos. Então, essa é a razão que da próxima aula não teremos, porque é o dia de ação de graças aqui. Aí voltaremos na primeira quinta-feira do mês de novembro, mas não se esqueçam, por favor, façam o trabalhinho de casa. Ou seja, nós voltaremos no dia 2 de novembro, mas nesse meio tempo você vai fazer o bloco 1 e o bloco 2 dos exercícios, né? 20, 20, 40 exercícios. Irmão Hélio, fica tranquilo que eu já vou mandar amanhã a sua apostila. Irmão Hélio não vai ficar triste, não vai ficar com a cabecinha baixa. Não. Irmão Hélio já vai ter a sua apostila. Estou enviando amanhã, né? Como o tampa aqui está pertinho, eu acredito que 2, 3 dias a sua apostila já vai estar na sua casa e vai tá de boa, tá? Os demais irmãos que ainda não receberam a sua apostila, tem um pouquinho só de paciência, que na próxima semana também irmão Ala, irmã Isa vão estar recebendo, né? Irmã Cássia, até o momento, não recebeu a sua apostila, correto, irmã Cássia? Ou já recebeu? Já recebeu, olha só, né? É nossa vizinha, né? Irmã Cássia está 4h30 daqui, né? Se a nossa irmã Cássia não recebe hoje, eu fico muito triste. Agora, ela vai ser uma das primeiras, depois da irmã, da nossa irmã Verônica, né? Que estará recebendo, porque ela é a primeira que recebe via e-mail, né? E depois a irmã Cássia e assim por diante. Irmão Hélio, agora também irmão Hélio vai ser privilegiado, né? Saindo daqui de Orlando e caindo lá nos braços de Tampa. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. A aula de hoje valeu alguma coisa? A aula de hoje valeu alguma coisa ou não valeu? Graças a Deus. Toda a glória seja dada ao Senhor
nosso Deus. Vamos então agradecer ao Senhor nosso Deus. Eu não me canso de pedir, eu quero pedir orações por uma família enlutada, né? Nós perdemos, infelizmente, há 2 dias atrás, uma aluna muito querida, né? Uma irmã em Cristo, muito, muito querida, amiga da nossa pastora Vera, de muitos servos de Deus. Tivemos o privilégio de tê-la como nossa aluna, desde o básico em teologia. Ela fechou o médio há poucos meses atrás. E em outubro ia começar o bacharel, mas infelizmente o Covid, né, decidiu alcançar a nossa irmã Maria Duva, e ela entrou num processo de uma agonia de mais de 40 dias, e eu provei ao Senhor levá-la para a eternidade há 2 dias atrás. Então ela já está com o Senhor nosso Deus, ela será cremada na próxima sexta-feira, correto, pastora? Ela vai ser cremada na próxima sexta-feira, no dia 26. E nós, por carinho e por respeito à pessoa dela, em nome da nossa escola, Academia Bíblica Bereia, tomaremos um voo daqui até Hartford para estarmos ali num culto de celebração à memória e à vida da nossa irmã Maria Duva, que foi uma batalhadora, uma guerreira, um exemplo de cristã. Quem pôde conhecê-la sabe a dor que está sentindo nesse momento. Eu estou comentando isso para vocês me ajudarem em oração, porque eu vou estar representando a nossa escola ali em Waterbury, no dia 27 próximo, né, que vai ser o culto de homenagem à memória da nossa irmã, e vou estar fazendo a entrega do certificado de conclusão do curso médio em teologia de forma póstuma às mãos do seu esposo, o irmão Augusto. Essa vai ser uma simples e singela homenagem, reconhecimento e honra e carinho que todos nós aprendemos a ter para nossa irmã. E, por favor, ajudem em oração à família. A família está sofrendo muito, está muito doloroso para a família, para os netos, para a filha, para o esposo. Está bem difícil, irmãos. Para mim, como professor, como irmão, como amigo, está sendo bem difícil. Nós que conhecemos a nossa irmã de perto, está bem difícil, irmãos. Então vamos estar em oração em favor da família da nossa irmã Maria Duva. Quantos se comprometem a orar pela família dela, por favor? Quantos? É uma dor muito, muito, muito intensa, né? Só quem está vivendo essa dor é quem sabe o quanto está machucando. Um outro irmão da nossa escola, o irmão Mário Duva, creio que alguns de vocês conheceram. Quantos conheceram o nosso irmão Mário Dupra? Não, Mário Dupra. O Mário Dupra, creio que a pastora Vera se lembra do irmão Mário Dupra, ele estudou conosco nas quintas-feiras, ele sofreu um AVC, mas Deus está fazendo um grande milagre. Ele já recuperou mais de 30% dos seus movimentos. Está fazendo uma fisioterapia intensa. Nós visitamos ele antes de sair de Boston, assim também estejam lembrando do irmão Mário Dupra nas suas orações. Vamos pedir ao nosso irmão Fábio Lacerda, vai estar nos dirigindo a Deus uma palavra de oração, né? Ele já fez essa oração na semana passada, né? Mas o irmão Fábio tem o dom da palavra, não que os outros não tenham, né? O dom da palavra, mas eu quero ouvir a oração do servo do Senhor, que estará também agradecendo pela aula de hoje e também apresentando essas famílias na presença do nosso Deus. Muito obrigado, irmã Cássia, irmã Verônica, Alan e Isa, obrigado pela participação de vocês, né, com esse mascote bonitinho atrás de vocês. Obrigado, irmão Fábio, pela sua participação. Irmão Hélio, prazer grande conhecer, né? É o sorriso e o rostinho da irmãzinha. Muito obrigado pelo esforço. Foi difícil, mas o irmão conseguiu chegar. Pastora Vera, obrigado. Vamos estar aí juntos na próxima semana, se Deus quiser, né? Gostaríamos de estar em um momento mais feliz, mas a Bíblia diz, né? Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram, né? O Espírito Santo continuará dando o conforto que precisamos. E obrigado, irmã Selma, pelo seu esforço tremendo, tá? E Deus recompense a senhora, né? E a motivação que a senhora deu a seu irmão para estar conosco nesse dia. E como a senhora mesmo disse, vai vir novos alunos através da sua recomendação, né? E vai dar tudo certo em o nome de Jesus. Pastor, inclusive eu já recebi umas mensagens aqui, que eu falei que eu tinha postado lá no grupo sobre as aulas, e uma das irmãs, que foi a líder da época que eu pertencia ao grupo de jovens, já me mandou mensagem aqui pedindo contato do senhor. Eu posso Sim, passar? à vontade, à vontade. E a senhora pode compartilhar também o link da aula de hoje, gravada, porque eu vou liberar de propósito. Geralmente eu só libero para os alunos, mas hoje, de propósito, eu vou liberar para que cada um de vocês fique na plena liberdade em compartilhar com outras pessoas, né, que vocês entendam que tenham interesse
e estudar conosco a palavra de Deus. Irmão Sim, eu vou Fábio, compartilhar. irmão Fábio, com essa palavra de oração lá de Lowell, Massachusetts, da terra geladinha, mas vai aquecer os nossos corações, né, com esta oração final. Irmão Fábio. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso e santo, em tua presença, Senhor, queremos te agradecer primeiramente pelo dom da vida. Também, Senhor, te agradecer pela salvação em Aleluia. Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, somos gratos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. A tua palavra diz, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. Aleluia. E nós cremos nesta palavra, Senhor. Glória a Deus. E queremos declarar nesta noite, ó Pai, que nós somos inteiramente dependentes do Senhor. 100%, ó Deus. 100%. Dependentes da tua graça, dependentes, Senhor, da tua misericórdia, do teu perdão e do seu amor sobre as nossas vidas. Aleluia. Senhor, nós pedimos nesta noite que a tua graça, Senhor, o teu bálsamo pode ser derramado, Senhor, na vida, ó Pai, dessa família, Senhor, que perdeu essa irmã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, o consolo, Senhor, o conforto, ó Pai, para passar numa situação tão difícil, Senhor, Sim, meu Deus. quando perdemos, assim, um ente querido. Principalmente uma irmã, como o pastor relatou, que foi tão querida no meio da comunidade. Sim, meu Deus. Ó Deus, te apresentamos também o irmão, Senhor, Mário. Eu acredito que está, Senhor, em recuperação. Aleluia. Que o Senhor possa estar, Senhor, colocando a tua mão poderosa sobre a vida dele. Sim, Ó Pai, visita ele, Senhor, do alto da cabeça até a ponta, Senhor, a planta dos seus pés. Em nome Ó de Deus, Jesus. que cada osso, cada nervo, cada músculo, Senhor, chega nos seus lugares, ó Pai, e que ele possa, Senhor, novamente estar, Senhor, louvando o teu nome, engrandecendo o teu nome, te servindo, ó Pai, como eu tenho certeza que ele tem, Senhor, no coração, o desejo de te servir. Eu peço também a oração, Senhor, nesta noite, pela vida, Senhor, do Joshua, Senhor, que mora aqui em Massachusetts. Em nome de Jesus. Esse garotinho, Senhor, que há 1 ano e pouco atrás tinha 4 anos de idade, por um deslize dos pais, ele caiu na piscina à noite, e quando acharam ele, já tinha muitos minutos ali dentro da piscina, e ele está vivo até hoje, mas perdeu as células, praticamente 85% das células do seu cérebro, e ele está paralisado, está simplesmente vegetando. A sua mãe fala comigo diariamente e ela conversa todas as vezes em prantos, em choro. Teve 2 vezes na Flórida para fazer uma aplicação de células no cérebro, mas ela declara todo o tempo que a cura dele vai vir da parte do nosso Deus. Em nome de Jesus. E eu peço aos irmãos que continuem a oração pela vida do Joshua. Senhor, obrigado por esta aula, Senhor, nesta noite. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, do nosso pastor, do nosso professor Luiz. Ajuda-nos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor continue abençoando, derramando sobre ele todas as bênçãos nessa mudança, Senhor, para a Flórida. Tudo, Senhor, venha chegar no lugar, tudo, Senhor, possa ser alegria para a vida dele e de sua família. Abençoa meus irmãos que estão estudando e nos dê uma boa noite nesta quinta-feira maravilhosa de estudo, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Nosso lema: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Amém. Volto a ver vocês no dia 2 de dezembro. Façam os trabalhinhos de casa, desfrutem deste pequeno descanso e sejam abençoados no dia de ação de graças, em nome de Jesus. Qualquer coisa, estamos às ordens no nosso privado. Muito obrigado. A paz do Senhor, Deus os abençoe. Amém.